Sinergiagro. Damos inicio al episodio número 4, hoy con un súper invitado, un invitado internacional, por así decir, el doctor Fernando Godinho, que hoy vamos a estar hablando de varios temas, principalmente enfocados en nemátodos y también de toda la tecnología que Syngenta hoy tiene para ofrecer. Sinergiagro, el podcast de Lara y Syngenta, que tenemos hoy para traer información al productor paraguayo. Profe, somos pioneros hoy en el podcast en Paraguay, así que bienvenido y te invito a que te presentes un poco para que nuestra audiencia pueda conocerte un poco mejor. Ok, obrigado, Fran, obrigado a Lara e Syngenta pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. E eu sou o professor Fernando Godinho, como a Fran já havia citado, eu sou nematologista, eu fico sediado em Goiás, trabalho com manejo integrado de nematóides há mais de 20 anos e principalmente focado em grandes culturas. Soja, milho, algodão e cana-de-açúcar são as principais culturas com que eu trabalho. Também sou representante da Sociedade Brasileira de Nematologia, tem 10 anos que eu faço parte do nosso conselho administrativo, sempre levando informação nematológica não só ao Brasil, como também aos países vizinhos aqui, como é o caso do Paraguai. E nós que agradecemos, profe. Eu já faço a mistura aqui de um português com um espanhol, né? Mas podcast é isso, e um bate-papo aqui também. E, bom, voltando ao idioma raiz, le quero invitar a meu companheiro, o engenheiro agrônomo Matías Aveiro. Él es DTM, pero dentro de Syngenta, hoy en Paraguay, cada DTM también tiene una línea de producto específica en cual se está especializando, ¿verdad? Y Matías está en el área de seed care. Así que, Mati, te invito y les voy a dejar para que puedan hablar y compartir. Y, profe, nuevamente, en nombre de Lara y Syngenta, bienvenido. Y yo sé que va a estar una semana recorriendo ahí por el país, así que disfrutes. Obrigado. Muy buenos días a todos. Yo soy Matías, soy DTM de Syngenta, encargado de lo que es el área de seed care, y es un gusto hoy estar aquí compartiendo con usted, ingeniero, para hablar un poco de esta problemática que está afectando nuestra productividad, que es el manejo de los fitoparásitos, los nemátodos. Sabemos que en Paraguay estos individuos están causando grandes pérdidas y están siendo preocupantes, entonces tenemos que encontrar la manera de poder ser efectivos para direccionar a mayor productividad, una agricultura más sustentable. Entonces, para comenzar un poco a hablar del tema, ingeniero, ¿podrías comentarnos brevemente qué son los nemátodos, fitoparásitos y por qué son tan importantes en la agricultura en cuanto a la productividad? Sim, Matias. Primeiro, os nemátodos, os nematóides de uma forma geral, eles são animais, então diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, eles são um tipo de patógenos diferente. Então nós precisamos dar uma atenção um pouco especial para eles por se tratarem de animais. São habitantes naturais do solo. O que significa isso? Todo produtor tem nematóide em sua área. Então, quando nós chegamos em uma área que nunca foi cultivada, e se nós fizermos uma análise, a gente retirar alguma amostra ali, nós vamos encontrar esses nematóides presentes. A diferença é que quando nós iniciamos, o cultivo das áreas, nós acabamos favorecendo o desenvolvimento dos nemátodos que são fitoparasitas, que são aqueles que são capazes de parasitar as plantas. Esses nematóides, em sua grande maioria, eles têm uma estrutura que se chama estilete, que é como se fosse uma agulha na parte inicial do seu corpo, que eles usam para penetrar o sistema radicular, e esse estilete também ele utiliza para se locomover no interior da raiz e formar o seu sítio de alimentação, se esse nemátodo for um nematóide sedentário. No caso dos migradores, que, por exemplo, é o Pratilencos, muito comum na região de vocês, ele já não forma sítio de alimentação, ele fica o tempo todo se movimentando no interior do sistema radicular. E essa penetração, essa movimentação faz com que os nemátodos não caminhem só no campo.
Então a gente tem uma grande interação entre nematóides e fungos que depois nós vamos comentar com vocês. Bastante interesante lo que comentaste, ingeniero, ¿verdad? Es una realidad que hoy está afectando a la productividad. Y como hablaste de las especies, existen varias especies de nematos, no existe solo una, ¿es así? Y todas ellas tienen un mismo manejo o podemos manejarla de la misma forma a cada especie que tenemos hoy. Não. Hoje nós precisamos, é de fundamental importância compreender qual espécie de nematóide nós temos na área. Dependendo da espécie, nós precisamos realizar um manejo específico. E tem algumas alternativas de manejo que muitas vezes podem não funcionar para determinadas espécies. Um exemplo que eu cito para vocês é a questão do controle genético, cultivares resistentes. Nós não temos cultivares resistentes a todas as espécies de nematóide. Por exemplo, para pratilencos braquiúros não existe resistência genética. Mas, no entanto, Matias, nós temos manejos que podem ser mais utilizados de uma forma em geral para a grande maioria desses nematóides. E o controle químico é uma dessas alternativas. O controle químico ele tem um espectro de ação um pouco maior que abarca praticamente todas as espécies fistoparasitas. Y hoy en día el productor, ¿cómo puede detectar de manera sencilla la presencia de nematodos en su campo? Sabemos que son amenazas ocultas, no son fáciles de detectar, pero ¿cuáles son las señales que a un productor le puede llamar la atención de que tenga presencia de nematodos en su campo? Sim. Quando nós começamos a ver a questão visual, quando a gente vê já aquelas plantas com desenvolvimento reduzido, com sintomas como amarelecimento, né, morte prematura dessas plantas, isso indica que a população do nematóide está extremamente elevada. Então, por que eu estou citando essa questão da presença de reboleiras, desses sinais visuais? Porque é muito importante para nós anteciparmos essa identificação de nematóides. E como que nós podemos identificar essa presença desses nematóides ou essa população? Hoje nós temos diversas ferramentas, como imagens aéreas, e isso pode nos ajudar na identificação dos patógenos e também na amostragem prévia ou preventiva dessas áreas. Quando que nós devemos amostrar? No período de entre-safra, ou no período onde nós não temos a presença da soja, não é recomendado fazer esse tipo de análise. O período de amostragem correto, Matias, sempre deve ser no florescimento da cultura. Então, quando a gente passa da fase vegetativa para a fase reprodutiva, que é quando nós temos a máxima multiplicação desse nematóide. Sempre devemos coletar amostras em pontos diferentes, não só em um único ponto. E que quantidade que nós devemos coletar? Geralmente, para uma amostra que a gente fala que seria demonstrativa ou para a gente exploratória dessa área, nós recomendamos coletar em 6 a 8 pontos diferentes para formar uma amostra composta, sempre enviando para o laboratório em torno de 500 gramas de solo e 100 gramas de raízes. Então, se a gente coleta 8, 10 plantas, geralmente dá esse volume de sistema radicular que nós precisamos. Então, como mencionaste, lo ideal o las muestras que se deben tomar serían en estadios reproductivos del cultivo. ¿Por qué vendrían a ser en estas etapas del cultivo que debemos tomar estas muestras y principalmente en raíces? Sim, porque é o período onde a gente tem a máxima multiplicação do nematóide, onde a população está no seu máximo desenvolvimento. Se coletamos isso muito no início do desenvolvimento da soja, em V2, V3, nós não tivemos tempo ainda do nematóide completar o seu primeiro ciclo. Então, não é o momento indicado. E se coletarmos isso muito próximo da senescência da soja, próximo à colheita, essas raízes já estão em uma fase de inativação, que é natural da fisiologia da planta. Ela reduzir o aporte de nutrientes para o sistema radicular durante essa fase de enchimento de grãos. Então, por isso que nessa fase reprodutiva seria a melhor forma de coleta, que é quando o nematóide tem o seu máximo desenvolvimento. Bastante interesante, esos son datos que hoy le interesan bastante al productor en el campo, para saber en qué momento tomar las muestras para poder identificar estas incidencias. También algo que nos preguntan mucho es el umbral de control
de estas incidencias. ¿Cómo saber si es que tenemos una alta población de nemátodos o una baja población, o ya tenemos que hablar directamente de lo que es presencia o ausencia cuando tomamos los datos o los análisis de suelo y lo llevamos al laboratório para analisar? Sim, na verdade, hoje nós trabalhamos justamente com presença e ausência, porque nós não temos um limiar de dano econômico, ou seja, uma população que acima daquela seria prejudicial para a cultura. Por quê? Os prejuízos que os nematóides provocam, eles não são unicamente causados por eles. Quando nós temos solos com texturas mais arenosas, a tendência é a gente ter maiores danos provocados por esse nematóide. Não porque os nematóides são favorecidos, e sim porque aquele solo já é um solo que muitas vezes desafia ou impede um bom desenvolvimento do vegetal. Então são solos mais difíceis, né, da planta se estabelecer e ter seu aporte de água e nutriente de forma adequada. Então uma menor população de nematóide nesse tipo de solo acaba causando um problema ou um prejuízo muito maior. Então por isso que hoje nós temos uma certa dificuldade para falar qual que seria o limiar ou a população acima do qual nós teríamos um dano. Então o que nós recomendamos? A análise seja feita, de posse dessa análise nós vamos saber quais as principais espécies que nós temos na área. E o importante dessas espécies, como eu comentei inicialmente, é para conseguirmos traçar uma estratégia de manejo adequada. Então, sabendo quais as espécies, nós devemos atuar de forma preventiva. Nós não podemos deixar que esse nematóide eleve sua população a ponto de conseguirmos ver os sintomas visuais. Antes da gente causar os sintomas visuais, Matias, é muito comum a gente ter de 10 a 20% de perdas provocadas por nematóides, mas que não conseguimos visualizar. Então a gente vai conseguir visualizar a partir desses 10 a 20% de perdas. Então o produtor já vem associando, ou já vem, né, somando ao longo dos anos essa perda. Então por isso que trabalhar de forma preventiva, protegendo as sementes, as nossas semilhas, é muito importante para que a gente consiga expressar o máximo potencial produtivo da nossa cultura. Entonces podemos resumir que empezar a usar tratamientos de semillas direccionados para nematos es una de las mejores soluciones que tenemos hoy en la agricultura para contrarrestar los daños de nematodos. Com certeza, Matias. Inclusive, nós falamos que é a base do manejo de nematóides hoje, o tratamento das semilhas. No Brasil, é muito comum nós utilizarmos e hoje, cada vez mais, nós temos o tratamento já vindo padrão da indústria, incorporando no TSI um nematicida, justamente focado no manejo desses patógenos, dos nemátodos. Y ya que entramos en el área de tratamientos de semillas, una pregunta que también nos vienen haciendo mucho, y cuando hablamos de tratamientos de semillas también sabemos que tenemos que cuidar al cultivo contra hongos de suelo. Entonces siempre nos preguntan si existe una interacción entre nemátodos y hongos de suelo, y si esta interacción, qué tan perjudicial puede ser para el cultivo. Existe, ótima pergunta, Matias. Nós temos uma interação muito grande entre os nematóides e os fungos de solo, os patógenos de solo. O que um favorece o outro? Na verdade, nós já temos comprovado que o ferimento que o nematóide causa no sistema radicular para conseguir penetrar naquela raiz é uma porta de entrada para esses fungos de solo. Então nós temos uma associação muito grande, pensando em soja, de nematóides com fusário, macrofomina, rhizoquitônia, esclerotínia e fomopsis. Esses fungos de solo, nós já identificamos essa interação muito próxima. Então, quando nós pensamos no tratamento de semente, para proteger, né, contra os nematóides, nós acabamos também tendo uma proteção contra essas doenças, porque indiretamente elas estão sendo favorecidas ali por esses patógenos. Entonces no es solo el daño del nemátodo que estamos teniendo en el cultivo, sino que mismo el hongo, el patógeno, ya que el nemátodo es la puerta de entrada. Entonces ahí vamos viendo la importancia que hoy tiene el cuidado de estos fitoparásitos que están dañando mucho
al cultivo. Y según estudios, según evaluaciones que estuvimos encontrando en el Embrapa, por ejemplo, se comenta que 10,6% de la productividad internacional puede ser dañado por estos patógenos, ¿es así? Y se estima también por otras entidades e instituciones de investigación que podemos perder una zafra cada 10 años. ¿Qué nos puede comentar al respecto, ingeniero? Sim, e isso se nós adotarmos, continuarmos manejando da forma que nós estamos. Então, o potencial de perda dos nematóides é muito grande. Não existe nenhuma outra praga ou doença na agricultura que promove os prejuízos que o nematóide promove. Então, como você citou muito bem, os prejuízos anuais é em torno de 10%. Se nós somarmos isso ao longo de 10 anos, uma safra de soja praticamente é perdida só pelos danos causados por nematóides. Nessa pesquisa que nós fizemos, que a Sociedade Brasileira de Nematologia coordenou no Brasil, que estimou as perdas provocadas por esses nematóides, nós não levamos em consideração o potencial de danos dos fungos. Então, o que nós temos de estimativa é que essas perdas podem ser ainda muito maiores se nós tivermos alto potencial, alta pressão de inóculo desses patógenos de solo que nós comentamos anteriormente. Então, volto a falar, nós não temos nenhuma outra praga ou doença na agricultura que promove os prejuízos que os nemátodos promovem, diretos e indiretos por favorecer esses patógenos de solo. Y ahí vemos que cómo están causando estos daños ampliamente al cultivo. Hoy no nos damos cuenta, pero tenemos pérdida de productividad, tenemos plantas más debilitadas, habrá menor desenvolvimiento del cultivo. Y en base a esto, doctor, desde tu experiencia con el trabajo contra nemátodos, hoy en día, ¿cuáles serían las mejores estrategias para contrarrestar los efectos dañinos de los nemátodos? Y si existe manera de erradicarlos, ou devemos conviver com ele com um manejo contínuo na agricultura? Sim. Os nematóides não são possíveis de serem erradicados. Então, assim, nós precisamos conviver com esses nematóides em nossa área. E devido a essa convivência, dos pontos principais que nós temos que ter em mente é que trabalhar com os nematóides, nós precisamos integrar estratégias de manejo. Nenhuma estratégia de manejo utilizada de forma isolada vai ter uma durabilidade naquela área que permita uma boa convivência com esses nemátodos. Quais são essas estratégias, Matias? Então, hoje, nós falamos que o controle de nematóides tem 4 pilares principais. O primeiro pilar é o controle cultural, que seria as técnicas de cultivos que nós podemos utilizar para reduzir a multiplicação do nematóide. Então, rotação de culturas, manejo de plantas daninhas, de soja tiguera ou planta voluntária, manejo de solo, adubação verde, tudo isso englobaria o que nós chamamos de controle cultural. O segundo alternativa de manejo que nós podemos ter, o segundo ponto, seria o controle genético, que seria utilizar cultivares que tenha gene de resistências aos nematóides. Mas hoje no mercado nós temos resistência genética somente a 2 gêneros, que seria o nematóide das galhas, Meloidogene ou Meloidogene, incógnita ou javânica, nós temos resistência genética, e ao nematóide de cisto, o Heterodera glycinis. O nematóide de quisto, nós temos já também resistência genética. Para pratilencos, helicotilencos, escutelonema, rotilênculos, nós não temos, certo, a presença desse tipo de resistência genética. Então, ela já não pode ser utilizada para essas outras espécies. Terceira alternativa de controle seria o controle biológico, que é utilizar micro-organismos com a função de reduzir a população desse nematóide no solo. Mas o controle biológico é um controle que nós devemos pensar a longo prazo, Matias. Por quê? Porque ele trata de uma reestruturação microbiológica desse solo. Então, muitas vezes, o controle biológico ele não tem ação no primeiro ou no segundo ano. Nós precisamos ter uma microbiota ativa para que a gente reduza a população desse nematóide. E o quarto pilar dessas alternativas de controle é o controle químico. Nós, até uns 4, 5 anos atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de utilizar o manejo químico por falta de ferramentas.
Mas nos últimos anos nós tivemos a introdução de moléculas muito eficientes. E isso nos permitiu a aplicação no tratamento, por exemplo, de semilhas e a difusão dessa alternativa de manejo. Então, sempre trabalhar de forma integrada. Y en este caso, hablando un poco ya del control químico, ¿qué papel cumple el control químico en este manejo integrado y cómo viene hoy a auxiliar al productor esta nueva tecnología, la tecnología Taimyrium, en base a lo que son sus experiencias y ensayos a campo? Sim. O controle químico ele é um tratamento de choque que nós falamos. Então, ele protege a planta na fase mais sensível dela, que seria essa fase inicial de estabelecimento. Então, nós vamos ter a colocação desse produto na semilha. A partir do momento que essa semente começa a germinar, ela tem a capacidade de absorver esse produto, que é o Taimyrium, que é uma carboxamida. O Taimyrium ele é absorvido, ele é translocado via xilema para a parte aérea da planta, e os nematóides que entram em contato com aquele sistema radicular, ou ingerem a molécula, ou entram em contato com a própria cutícula, eles acabam o quê? Sofrendo a ação desse nematicida que age na respiração do nematóide, matando esse nemátodo. Então, o Taimyrium ele tem uma tecnologia totalmente diferente das demais moléculas que nós temos disponíveis no mercado, justamente por esse mecanismo de ação, que é um mecanismo de ação tanto de contato como de ingestão e que tem uma durabilidade muito maior do que as moléculas que nós temos disponíveis. Uma comparação básica que nós podemos fazer, Matias, é com a abamectina. Hoje, o Taimyrium ele tem um residual 3 vezes maior que o residual que a abamectina nos confere. Então, nós estamos falando de residual acima de 45 dias. E pensando na cultura da soja, isso é praticamente uma proteção na fase em que ela mais necessita do seu sistema radicular. E eu trabalho com a molécula do Taimyrium, com ciclobotrifluran, que é o nome científico da molécula, Taimyrium é a tecnologia, eu trabalho com essa molécula há 9 anos. Então, desde que a molécula foi desenvolvida na Suíça, ela já foi trazida para o Brasil e nós, do CONSNEMA, que é o Conselho de Nematologistas, que são 10 nematologistas que têm uma parceria com a Syngenta e compõem esse conselho, nós começamos a explorar essa molécula, tanto em casa de vegetação, em ambientes controlados, como também em campo. Então, eu venho trabalhando com essa molécula há quase 10 anos no campo, e o mais interessante é a estabilidade que nós temos de resultados. Então, independente da condição climática, do tipo de solo, certo? Essa molécula ela sempre entrega o mesmo resultado, uma proteção muito grande contra o ataque de nematóides y de fungos también. Muy bueno. Justamente eso te iba a consultar, ingeniero, trayendo esa nueva tecnología que hoy acá es el Victrato, ¿verdad? La interacción del nemato y el hongo es bastante fuerte, dañando al cultivo, ¿verdad? Entonces, con esta nueva tecnología, según tus experiencias, esa interacción disminuyó y además, como es una carboxamida que actúa inhibiendo el desarrollo del nemato, también ayuda a inhibir el crecimiento del hongo. Entonces, esta doble función genera también una potencialización en el cuidado del cultivo, ¿no es así? Correto, Matias. E se nós formos pegar, na verdade, tanto os fungos como os nematóides que trabalham de forma associada, temos uma molécula que tem ação nematicida e fungicida, é extremamente importante, porque acaba que nós estamos protegendo essa planta contra 2 patógenos que são os principais detratores, ou os que mais causam danos para a cultura. Aquí en Paraguay el productor muchas veces para el control de nematos también utiliza ciertos biológicos. Hoy con nuestra tecnología y en base también a tus experiencias, esa combinación de biológicos con el Victrato es una interacción que puede potencializar también el cuidado del cultivo. Sim, potencialize muito. E o mais importante que nós temos que citar, o Victrato, o Taimyrium, é extremamente seletivo. Ele não causa nenhum danos a esses agentes de controle biológico. Então, ele tem compatibilidade com tricoderma, com bacilos, com
Pastelomices, com Pocônia. E isso é muito importante para nós. E com Bradyrhizobio também, com os inoculantes, ele é completamente compatível. Então, essa junção, essa associação, nos promove uma maior durabilidade nesse manejo. Por que isso? Como eu falei para você, o controle biológico, ele é um controle que demora um tempo maior para começar a ter ação naquela área. Então, quando eu entro com o controle químico, com o Victrato associado com esse controle biológico, o Victrato promove uma proteção inicial muito grande, que o biológico muitas vezes não é capaz de conferir. E a partir do momento que o Victrato vai reduzindo a sua concentração no solo, que é a partir dos 50, 60 dias, esse biológico está no seu máximo de ativação, na sua atividade máxima. Então, nós acabamos compensando. O químico, a partir do momento que ele reduz a sua eficiência, o biológico está no seu pico de ação. Então, a gente já tem uma junção, né, muito positiva do controle químico com o controle biológico. Entonces convivimos con esta realidad en el campo. Sabemos que los nematodos son una realidad y estos están asociados con enfermedades de suelo, como mencionó el doctor. Entonces, por suerte, hoy tenemos una tecnología como el Victrato que viene a auxiliar al productor en estas situaciones que nos llegan a perjudicar a nuestra productividad. Y doctor, en base a esto, ¿qué mensaje usted dejaría al productor que todavía no consideró el impacto de los nematodos? Sim. Primeiro, Matias, antes de deixar essa mensagem, eu queria falar que o Paraguai é muito sortudo, porque você já tem o produto, essa é a segunda safra. No Brasil, nós vamos entrar com esse produto a partir da próxima safra. O registro saiu semana passada da molécula do taimírio. Então, vocês já estão à frente porque vocês têm uma ferramenta extremamente inovadora à disposição e que o Brasil espera com muita ansiedade essa solução. E o que eu queria deixar de mensagem final para vocês? Que os nematóides são habitantes naturais desse solo, eles estão ali e eles estão causando prejuízos. A partir do momento que esse prejuízo começa a ser visual, que você começa a observar a sua planta demonstrando o sintoma de ataques desses nematóides, essas perdas já superam os 20%. Então, pessoal, sempre trabalhar de forma preventiva é a melhor forma de convivermos com os nemátodos. Não subestimem o potencial de prejuízos que esse patógeno pode trazer às nossas lavouras, principalmente em função da associação deles com os fungos de solo. E utilizem a ferramenta que vocês têm disponível. Quem ainda não teve contato ou não pôde utilizar, faça o teste, porque nós sempre temos ganhos de produtividade com a utilização do Victrato e do taimírio nas áreas. Perfecto, entonces muchas gracias por la atención, muchas gracias por las palabras, doctor. Yo creo que salimos con muchas informaciones positivas hoy que nos van a ayudar a poder tener un mejor control, un mejor manejo en nuestro campo. Entonces invitamos a todos también a que conozcan esta nueva tecnología y que lo integren en su manejo, ¿verdad? Porque como usted mencionó, es indispensable hacer un manejo integrado entre variedades resistentes, entre rotación de cultivos, el uso de químicos y biológicos, y hoy esa tecnología presente hoy la tenemos con Syngenta, que es el Victrato.